Veja bem, o que o Código está dizendo? Que não se considerará antecipação de tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. A contrário senso, o que o artigo está nos dizendo? Que a possibilidade, que a reversibilidade do provimento antecipado é um requisito para a concessão da antecipação de tutela. Perceberam? Um raciocínio um pouquinho sofisticado, mas dá para entender bem. O Código, a contrário senso, nos revela algo. O que é esse algo que ele, pelo menos, nos tenta revelar? Que, para que o juiz conceda a antecipação de tutela, e, portanto, passa a ser um requisito positivo, é necessário que o provimento antecipado possa ser, se necessário for no futuro, revertido. Ou seja, a reversibilidade do provimento é um requisito para a antecipação de tutela. Entenderam isso? Pois bem, mas tem mais um complicador aqui nessa história. Ora, convenhamos, aqui me parece que há uma hipótese em que o legislador falou mais do que deveria ter falado. Me parece evidentemente que ele falou mais do que queria dizer. E aí nós temos que ponderar essa regra. Temos que fazer uma construção hermenêutica que justifique a sua existência. Porque, veja bem, de que reversibilidade estaria falando o legislador? Da reversibilidade formal ou da reversibilidade substancial? Me parece que é da reversibilidade formal, substancial que ele está dizendo. Porque formalmente falando, qualquer provimento é reversível. Né? Tanto é que o parágrafo 4º, como eu já disse, fala que a qualquer tempo o juiz pode rever o seu ponto de vista. Isso do ponto de vista formal. O juiz vai lá e reflui do que decidiu antecipadamente. Formalmente, foi revertido o provimento? Formalmente foi. Então, todo e qualquer provimento, formalmente falando, é reversível. Agora, a questão é a seguinte: o que o legislador está querendo dizer, então? Que, mais do que formalmente reversível, o provimento tem que ser substancialmente reversível. Vale dizer, se nós estamos diante de obrigação de pagar a quantia certa, é necessário, faz-se necessário, que o beneficiário da antecipação de tutela possua lastro patrimonial suficiente para, no futuro, se necessário for, reverter, indenizar o réu de eventuais prejuízos que ele tenha em função da antecipação de tutela. Ora, mas será justo que, quando determinada pessoa não possua lastro patrimonial para indenizar o réu, se necessário for a reversão do provimento, será justo deixar de conceder a antecipação de tutela para ela? Vamos voltar naquele exemplo que eu dei agora mesmo. Vamos imaginar o seguinte, e aí eu quero falar da questão de ponderação de valores fundamentais que eu acabei de dizer. Vamos imaginar que aquele trabalhador que, na explosão da caldeira, teve 60% do seu corpo queimado. Vamos supor que ele não possua lastro patrimonial suficiente para garantir a reversibilidade do provimento antecipado. Seria lícito, sob essa justificativa, o juiz indeferir a antecipação de tutela? Me parece que não. Olha bem, gente, aqui vamos entrar um pouquinho no campo do direito constitucional. Nessa hipótese, nós temos dois valores fundamentais em colisão. De um lado, a integridade patrimonial do réu. Se necessário for no futuro que eu reverta o provimento, eu não vou ter como garantir ao réu a sua integridade patrimonial. Porque o beneficiário, o trabalhador, não possui lastro patrimonial. Por outro lado, em conflito, em rota de colisão com esse valor fundamental, eu tenho a própria vida do trabalhador. Se eu não antecipar a tutela com urgência naquele caso, o trabalhador vai perder a vida. Então, ó, temos dois valores fundamentais em rota de colisão. De um lado, o direito fundamental à integridade patrimonial, à propriedade. De outro lado, o direito à vida do trabalhador. Se esses direitos fundamentais estão em rota de colisão, o que eu devo fazer? Primeiramente, tentar fazer uma concordância prática. E se não for possível, eu devo ponderar esses valores em rota de colisão. Qual valor
no ponto de vista de vocês, que é mais digno de tutela aqui no caso concreto? Não preciso nem falar, né? Todo mundo já tem a resposta na cabeça. É óbvio que é o direito à vida. Então, nós temos que fazer uma leitura do parágrafo 2º que não inviabilize, em determinados contextos, que o juiz possa, sim, deferir a antecipação de tutela, ainda que ele vislumbre a hipótese do provimento não ser mais reversível no futuro. Isso vai acontecer quando há o quê? Em rota de colisão, valores fundamentais que são ponderados. Então, com essa, eu teria muito mais coisa para falar sobre tudo isso que eu disse agora, mas o tempo aqui, de fato, é curto. Então, com essa explanação, eu encerro a segunda etapa da exposição. Vamos sair agora, vocês devem estar com o Código de Processo Civil de vocês aberto no artigo 273, né? Que a gente estava falando sobre a antecipação de tutela, de obrigação de dar. O que eu quero agora? Abram, por favor, o código na página onde está o artigo 461 do CPC. Vamos lá. Abriram já? Também estou abrindo aqui meu código, estou autorizando o meu código, já estou com a página aberta. Imagino que já deu tempo de vocês também, abrirem o código de vocês no artigo 461. E por que eu pedi que seja no artigo 461? Pelo seguinte, pessoal, nós agora vamos falar dos requisitos necessários à antecipação de tutela de obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa certa. Perceberam? O que eu falei lá no começo da aula? Vamos lembrar que muita gente acha que só o 273 do CPC é que rege a antecipação de tutela. E eu disse, não é apenas o 273, o 461 também o faz. E o faz quando? Quando nós estejamos diante de um pedido que possua natureza jurídica mandamental. O que é um pedido de natureza jurídica mandamental? É aquele por via do qual o autor pede ao Poder Judiciário que lhe conceda um provimento consubstanciado na imposição de uma obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. E os requisitos para o provimento antecipatório da tutela, nesses casos, está elencado no 461. Mais especificamente, no parágrafo 3º do artigo 461. Olha aí, por favor, vamos lá, parágrafo 3º. Vamos ler o que fala o parágrafo 3º, gente. Olha aqui, ó. Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado o receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. Ou seja, olha aqui, são dois, perceberam? São dois os requisitos para se conceder a antecipação de tutela nesses casos. Quais são? Quais são? O relevante fundamento da demanda e 2, o justificado receio de ineficácia do provimento final. Perceberam? São apenas dois os requisitos. Mais uma vez, o relevante fundamento da demanda e 2, o justificado receio de ineficácia do provimento final. Por que eu estou enfatizando tanto isso? Gente, aqui não é necessária, ao contrário da obrigação de dar, o quê? Não é necessária a existência de uma prova inequívoca que conduza à verossimilhança da alegação, perceberam? Não é necessário. Eu posso conceder a tutela antecipada, ainda que não exista prova inequívoca que conduza à verossimilhança da alegação. Basta que, para que o Poder Judiciário conceda antecipação de tutela, exista o quê? Um relevante fundamento da demanda e o fundado, justificado receio de ineficácia do provimento final. E por que isso? Por que isso, gente? Eu não vou poder aprofundar muito nisso aqui agora. Esse tema é um tema que me apaixona, se deixar eu fico falando sobre ele aqui até amanhã. Porque ele é o cerne da minha pesquisa no mestrado, que eu vou defender agora dia 21 de outubro. No Estado democrático de direito, as obrigações de fazer ou não fazer têm mais importância do que as obrigações de dar. O que eu estou querendo dizer com isso?
Vamos pensar aqui, para vocês entenderem bem o que eu estou querendo dizer. Vou falar de uma maneira bem simplificada, pouco aprofundada, mas de uma maneira simples que vai dar para entender. O que interessa mais ao direito? O que interessa mais ao direito? Tomar a tempo e modo as medidas preventivas que impeçam a consumação de um acidente de trabalho ou indenizar o trabalhador que se acidentou. O que eu estou querendo propor? Qual que é o debate? A que deve mais interessar o direito? Primeira opção, atuar de um modo que ele impeça a consumação de acidentes de trabalho. 2, uma vez consumado o acidente de trabalho, indenizar o trabalhador. É claro, é evidente que o que interessa ao direito no Estado democrático é de impedir a consumação do acidente de trabalho. Porque depois que o trabalhador se acidentou, no mais das vezes, é quase que inviável fazer-se a recomposição do bem lesado. Vamos supor que o trabalhador venha a falecer no acidente de trabalho. Eu tenho como recompor o bem lesado? O bem lesado foi a vida. Não tem como devolver a vida pelo trabalhador. No máximo que eu vou garantir é o quê? Uma indenização para os dependentes desse empregado. Ora, o direito nesse caso, embora ele seja importante, é claro, mas ele esteve à altura do que dele se espera. Não seria mais interessante que o jurista, ao manejar o direito, tivesse tido uma postura que inviabilizasse a ocorrência desse acidente e que, por conseguinte, impedisse que o trabalhador viesse a falecer? Estão percebendo o que eu estou querendo dizer? É que num Estado democrático de direito, as obrigações de fazer são mais importantes, porque elas atacam o ilícito. E uma vez atacando o ilícito, elas impedem a consumação do dano. Impedem a consumação do dano. Eu poderia aprofundar, esse tema é um tema que eu discuto ele aprofundadamente, escrevo 3 capítulos sobre esse tema na minha dissertação de mestrado. Eu não vou aprofundar aqui, acho que já deu para vocês captar a ideia do que eu estou querendo dizer. Então, vamos adiantar agora o nosso raciocínio. Portanto, se há o direito, dentro de um Estado democrático, interessam mais as obrigações de fazer e não fazer do que as obrigações de dar, qual que é a consequência lógica disso tudo? Que os requisitos para a concessão de uma tutela, de uma obrigação de fazer ou não fazer, vão ser menos rígidos do que os requisitos para a concessão de uma tutela de dar. Então, o que eu estou querendo dizer? Ainda que não exista prova inequívoca que conduza à verossimilhança da alegação, se eu estiver de uma causa onde seja relevante o seu fundamento e onde eu tenha justificado o receio de ineficácia do provimento final, será lícito ao magistrado conceder antecipação de tutela. Apenas com esses requisitos bem mais singelos do que aqueles das obrigações de dar. Perceberam isso?